Olá, tudo bem, pessoal? Espero que todos tenham tido um ótimo retorno. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos fazer uma revisão, tá? Uma pequena revisão, um vídeo rápido, sobre impactos ambientais. É um assunto do primeiro semestre, exatamente do segundo bimestre. Espero que todos vocês estejam, ótimos para a gente começar essa batalha de sabedoria aí, a partir de hoje. E só quero lembrar vocês, tá? Quem começou a assistir o vídeo, assiste até o final e depois vá lá nos comentários e coloque seu nome e a série para que eu possa validar a presença de vocês nessa aula, tudo bem? Então, vamos lá. Impactos ambientais. Primeiro, eu coloquei uma frase, né, que fala sobre 3 coisas aí: consumismo, agropecuária e carvão. O que essas 3 coisas têm em comum? O que essas 3 coisas te lembram? Primeiro, o consumismo acaba nos lembrando sobre essa questão de consumir, além do necessário. Estamos consumindo. O que a gente está consumindo? A agropecuária, né? Que é essa questão de rebanho, essa questão de rebanho de animais, principalmente gado. Carvão. Carvão é um tipo de minério. Quer dizer, para a gente utilizar do carvão, a gente precisa utilizar do quê? A mineração. E o que essas 3 coisas têm em comum? Vou falar para vocês, todas elas estão diretamente ligadas aos impactos ambientais, tá? Então, vamos entender esses impactos ambientais, como essas 3 coisas estão ligadas aí? Aí, primeiro, temos que entender o que é um impacto ambiental. O impacto ambiental são consequências das atividades humanas na natureza. Que consequências são essas? Consequências que, para que nós, seres humanos, possamos sobreviver no meio ambiente, a gente precisa utilizar dele. Não tem como nós sobrevivermos nesse planeta sem utilizar do meio ambiente. Mas de que forma a gente está utilizando o meio ambiente? Será que é de forma certa ou é de forma desordenada? O que está acontecendo para a gente usar desse meio ambiente? Então, a gente está utilizando do meio ambiente infelizmente, de forma errada. Então, a gente acaba ocasionando impacto ambiental. Então, esse impacto ambiental aí vai ser descrito de várias formas. E uma coisa muito importante que vocês têm que entender. O impacto ambiental, ele afeta o planeta de várias formas irreparáveis. Então, por isso que temos que ter essa consciência ambiental de utilizar de forma responsável o meio ambiente. Por quê? Precisamos utilizar dele. É necessário utilizarmos ele para a sobrevivência, mas estamos utilizando ele de forma correta? Então vamos entender. Esses impactos, eles podem ser local, regional ou global. Vou dar 3 exemplos desses impactos. Primeiro, local. O impacto local vai ser a poluição do ar, que a gente sente aqui próximo a nós. Segundo, impacto regional. O regional pode ser um exemplo, a chuva ácida, porque chove em determinados locais, também é uma consequência, é um impacto ambiental. E os impactos globais, que são eles como aquecimento global, efeito estufa, o desmatamento e a degradação costeira e marinha, né, dos nossos biomas aí. Então, o que a gente percebe? Que quando utilizamos de forma incorreta o meio ambiente, acabamos causando impactos ambientais. Exemplos de impactos ambientais. Vamos ter as principais atividades causadoras dos impactos ambientais no planeta são a mineração, como eu disse ali atrás quando a gente falou do carvão, né? A mineração ela é utilizada para tirar recursos minerais do solo e com isso eles acabam ocasionando impactos ambientais. A agricultura, né, que a gente produz em grande escala os nossos alimentos como soja, milho, algodão, tanto para as fábricas alimentícias quanto para as grandes fábricas têxteis, né? Exploração florestal, a exploração florestal ela vem no sentido de estarmos utilizando, degradando ou desmatando a floresta para utilizar para diversas formas, como para produção de móveis ou utilizando a floresta para utilizar para medicamentos. Então, isso é uma exploração florestal. Produção de energia, por quê? Porque existe a energia renovável e não renovável. E a não renovável ela é retirada da natureza. E com isso ela ocasiona impactos ambientais. Os transportes, né? O transporte ele acaba ocasionando poluição ambiental, principalmente a poluição do ar.
e também as construções civis. Por que as construções civis? Porque a construção civil, ela produz tanto, né? Ela produz tanto estrada como cidades. Então, a partir do momento que eu preciso criar uma cidade ou uma estrada, né, uma rodovia, vai acabar ocasionando desmatamento. E com isso vai estar ocasionando impactos ambientais. A questão das indústrias básicas, químicas e metalúrgicas. As grandes indústrias, elas acabam, né, poluindo demais o ar e com isso a gente vai ter a poluição que vai ocasionar o quê? O efeito estufa, né? O aquecimento global. Impactos ambientais no Brasil. No Brasil existem inúmeros impactos ambientais dentro do nosso território. Aqui eu alenquei 2, a mineração e a agropecuária. Mas não quer dizer que só existam esses 2 no nosso meio ambiente aqui no Brasil, não. Mas eu usei 2 de exemplo. Primeiro, a mineração, que é uma atividade causadora de impactos ambientais, presente principalmente nos estados do Pará, Goiás e Minas Gerais. Ela acaba ocasionando contaminação na água e removendo áreas verdes em grandes proporções. Vamos ter a agropecuária, que ela é muito importante, pois nós somos um dos maiores produtores de carnes do mundo, mas, infelizmente, isso ocasiona sérios problemas ambientais quando não é feita de forma correta, porque ela vai ter a devastação de grandes áreas verdes, tanto para a pastagem dos animais, como para produzir os alimentos dos mesmos. Então, assim, é necessário uma observação muito grande com essa questão de impactos ambientais dentro da mineração e da agropecuária. As consequências dos impactos ambientais. Nós vamos ter as principais consequências aí, alterações climáticas, né, com essa loucura de alteração sem observarmos de forma desordenada, extinção de espécies e habitats, né, ocasionada pelos impactos ambientais, aumento do nível do mar, por quê? Com o aquecimento, né, da nossa camada de ozônio aí, com o aquecimento global, nós vamos ter o derretimento das calotas polares, quer dizer, o degelo. As grandes porções de gelos aí nas áreas polares, elas vão derreter e com isso vai aumentar o nível do mar. Desaparecimento do rio, quer dizer que se eu jogo dejeto, se eu contamino aquela água, com o tempo o rio ele vai acabar desaparecendo. Poluição do ar. Poluição do ar, como eu falei, as grandes fábricas, as grandes indústrias brasileiras, né, e também mundiais, elas produzem muita poluição no ar. Um exemplo que a gente pode sentir essa poluição do ar próximo a nós é quando alguém coloca fogo próximo de áreas próximas das nossas residências. Você percebe que o ar ele fica pesado, quando você respira, ele fica bem mais puxado. Então, isso é a poluição do ar. Diminuição da qualidade de vida. Quer dizer, se a gente tem todos esses problemas ambientais e a gente precisa do meio ambiente para sobreviver, o que vai acontecer? Vai acabar diminuindo a nossa qualidade de vida. Mas e o que podemos fazer para minimizar e diminuir os impactos ambientais? Primeiro e mais importante, precisamos ter ações individuais e coletivas, quer dizer, pensar individualmente em nós fazermos atitudes que possam modificar isso e também ter atitudes coletivas com atuações de leis e políticas ambientais. Então, com isso, a gente vai precisar que as pessoas tenham noção que existem leis que proíbem ou diminuem os impactos ambientais. Algumas ações que podem ser feitas são elas: replantio de floresta em áreas desmatadas, separação, descarte e adequação do lixo, economia de água, utilização de transportes coletivos para diminuir essa questão do transporte que acaba poluindo muito o nosso ar, utilização de produtos biodegradáveis, quer dizer, os produtos eles levam muito tempo para desaparecerem da natureza. Então, se utilizarmos produtos biodegradáveis, vai diminuir, esse tempo deles na natureza. E redução do consumo ao utilizar o essencial. Por quê? Porque tudo que, para sobrevivermos, precisamos do meio ambiente. Mas se eu começar a utilizar de forma adequada, o que vai acontecer? A gente vai diminuir os impactos. Então, é necessário utilizar somente o essencial. Tudo que é além disso vai acabar poluindo o meio ambiente, vai acabar ocasionando problemas ambientais. Então, seria mais ou menos isso, tá? A nossa aula foi bem curta, é realmente só uma revisão. Espero que todos tenham entendido. Não se esqueçam de colocar o seu nome e a série aí nos comentários do vídeo para que eu possa validar a sua presença. E espero que logo estaremos nos encontrando na próxima aula. Até breve!